Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O pessoal está me escutando? Boa tarde, boa tarde. Voltamos para a nossa quinta live. Vamos começar enquanto o pessoal vai chegando. Tem 37 por aqui. Tá? Com 10 minutinhos de aula eu volto para passar um teste. Tá? As questões que a gente vai corrigir no final da aula. Nossa aula de hoje, vamos falar sobre as classes gramaticais, as principais. E amanhã veremos verbo e pontuação, como foi o pedido de uma colega de vocês aqui. E alguns pediram, né? Então, a gente vê pontuação. Só coloca para os olhos aí, ver se está passando o slide. Está aparecendo substantivo aí? Substantivo. Pois é, não está rodando o slide. Não, agora eu voltei. Assim, apresentando o slide não está dando certo. Substantivo, tá? Classe gramatical que serve para designar os seres. Nós temos o substantivo comum, que designa os seres de uma espécie ou coisas de forma genérica. Nós temos exemplo, casa, sapo, bondade, madeira. Esse é o substantivo comum, é o mais simples. Já o substantivo próprio, tá, designa um ser específico, determinando-o. Eu falo cidade, mas tem a cidade de São Paulo. Tá? E substantivo próprio, iniciado sempre por letra maiúscula. Luiz, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, tá? Até designando o nome de um quadro, né? Esse Mona Lisa, uma pintura. Nós temos o substantivo concreto, tá? Que designa os seres propriamente ditos, independente de sua existência real ou não. Então, você aprende lá na quarta série, ou você ensina, se ensinava até hoje, não vamos mais ensinar assim, é aquilo que você consegue pegar. Não, pessoal, não podemos falar assim. Tá? Você consegue pegar Deus? Tá? Então, não, né? Mas ele é concreto. Então, Deus, saci, sereia, vocês vão perceber na comparação com o abstrato. Abstrato designa ações, qualidades, estados, tomados como seres. Exemplo, carinho, felicidade, pobreza, honra, não são qualidades, né? Ou estados, abraço, saudade, amor. Tá certo? Então, amor é abstrato. Substantivo simples, tá? Ele tem apenas um radical. A gente viu nas últimas aulas, na primeira e na segunda, tá? Os processos de formação, né? Então, as palavras derivam de uma palavra primitiva, quando for derivação. Então, quando tem apenas um radical, é um substantivo simples. Então, gatos, telhados, luar, claridade, noite. Tá? A classificação simples, pessoal, tem a ver unicamente com o processo de formação do substantivo. Substantivo composto. Então, nós temos mais de dois radicais. Eles podem ser unidos por hífen ou sem hífens. Certo? Lembrando, o substantivo composto, nós tivemos nas últimas aulas, tá? Por justa posição, navio, escola, flor de lis, guarda-roupa, passatempo, paraquedas, copo de leite. Esse copo de leite é uma flor, tá? Por isso que ele tem hífen. Flor de lis também é uma flor, por isso que ela vem com hífen. Então, na aula de uso do hífen, que já viu nos cursos passados, quando tem uma preposição separando as duas palavras, só segue hífen, só tem hífen, tá? Antes e depois da preposição, quando for alguma coisa da natureza. Substantivo primitivo, tá? Aquele que não se origina de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Aquele que ocupa a posição inicial. Lápis. De lápis eu tenho lapiseira, de laranja eu tenho laranjeira, de círculo eu tenho circular, circunflexo.
disco, discoteca, médico, medical, né? Então, e assim por diante. A primitiva é aquela que não tem origem em outra. A partir dos primitivos, formamos os chamados substantivos derivados. Relembrando a nossa primeira aula, a formação de palavras por derivação, se junto à palavra primitiva eu coloco um prefixo, é derivação prefixal. Se eu anexo um sufixo, derivação sufixal. Se eu coloco os dois, parassintética. Substantivo coletivo designa um conjunto de seres, tá, da mesma espécie. Exemplo, peixes é cardume, camelos é cáfila. Eu trouxe uma relaçãozinha aqui, pelas mais famosas, né? Cateia de lobos, arquipélago de ilhas, tá? Molho de chaves e de verdura, e assim por diante, tá? Essa aqui, ó, recha de cebolas e alhos. Então, isso aqui no dia a dia, isso aqui vai cair numa prova se eu for fazer um concurso? Não. Não cai em prova. Os concursos não vão cobrar isso aqui de vocês. Tá? Os concursos mais antigos até vi cobrar. Até coloquei nas atividades hoje de vocês uma de coletivos, tá? Mas não é comum cair, tá? Principalmente nesse concurso. Flexões do substantivo. O que é flexão, pessoal? Tá? As mudanças que ocorrem de gênero masculino ou feminino, de número singular e plural, de grau aumentativo e diminutivo. Isso aqui é uma breve revisão do que você sabe do dia a dia. Substantivo é bem simples. Tá? Substantivos compostos. Aguardente, qual que é o plural? Vamos falar agora de aguardente, né? Aguardentes, pontapé, pontapés. Geralmente acrescenta o S, né? Girassol, o L, girassóis. Malmequer, malmequeres. Então, isso aqui é no geral. Plural de substantivos compostos cujos elementos são ligados por hífen costuma provocar muita dúvida, discussão, que a gente vai tentar passar algumas dicas aqui para vocês. Então, quando é que substantivos compostos, eu tenho duas palavras formando uma terceira. Quando é que flexionam os dois elementos? Quando for substantivo mais substantivo. Couve-flor, couves, flores. Couve e flor são substantivos. Tá? Quando for substantivo mais adjetivo. Os dois vão para o plural. Amor perfeito, amores perfeitos. Adjetivo mais substantivo. Gentil homem, gentis homens. Numeral mais substantivo. Quinta-feira, sexta-feira. Tá? Mas quinta é substantivo? Sim. O ordinal é um numeral que dá a ideia de ordem. Tá certo? Então vamos lá. Quando é que nós flexionamos os dois elementos nos substantivos compostos? Tá? Ou seja, tem que ter um substantivo pelo menos. Não se... Quando for dois substantivos, os dois vão para o plural. Perfeito? Mas um substantivo mais um adjetivo que qualifica, que caracteriza um substantivo, os dois vão para o plural. Tá? Um substantivo, mas antes dele vem um adjetivo, também os dois vão para o plural. E o numeral mais um substantivo, os dois vão para o plural. Tá? Flexiona-se apenas o segundo elemento. Quando eu tiver um verbo mais um substantivo, guarda-roupa, verbo guarda é uma ordem, né, de guardar. Guarda-roupas, isso aqui é o que mais aparece e o que mais dá dúvidas, né? Então, uma palavra invariável, mais palavra variável. O que é palavra invariável? Aquela que não tem variação, aquela que não vai para o plural, não tem o masculino e o feminino. Exemplos de palavras invariáveis. Preposição, são 4 tipos. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. São as palavras invariáveis. Exemplo. Alto-falante. Tá? Plural vai ser alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas. Reco-reco. Reco-recos. Só a primeira varia. Então vamos lá. Quando é que nós selecionamos os dois elementos? Tá?
quando nós temos um substantivo com outro substantivo, um substantivo é um adjetivo, um substantivo é um numeral. Tá? Todas essas são palavras variáveis. Quando é que eu flexiono só o segundo? Tá? Quando for verbo mais substantivo, mas o verbo é variável, professor? Não, o verbo não é variável. Se eu tenho no singular e no plural, o verbo é variável. Então, é verbo mais substantivo, ou uma palavra invariável mais substantivo. Ainda a flexão dos substantivos compostos. Tá? Flexiona-se o primeiro elemento quando formados por. Prestem atenção. Substantivo mais preposição mais substantivo. Exemplo. Água de colônia. Tá, tem uma preposição no meio. Águas de colônia. Tiro de guerra. Tiros de guerra. Pé de moleque. Pés de moleque. Tá? Substantivo mais a preposição oculta. O que é preposição oculta, professor? Tá? Você só não... Ela está subentendida. Tá? Então, cavalos vapor é cavalos tipo vapor. Cavalos a vapor. O a é preposição. Só o primeiro vai para o plural. Tá? Essa aqui, bem bacana também. Navio é substantivo mais substantivo que funciona como determinante do primeiro. Mas como assim, professor? Navio escola é navio tipo escola. Então, só o primeiro vai para o plural. Navios escola. Então, de tudo que nós vimos hoje, desse plural de substantivos compostos, o mais importante é esse aqui, que é o que a gente mais erra no dia a dia. Tá? Palavra-chave, palavra tipo chave. Bomba relógio, bomba tipo relógio. Então, só o primeiro vai para o plural. Só o primeiro vai para o plural. Então, aqueles que não mudam nada, permanecem invariáveis. Verbo mais advérbio, porque o verbo não é invariável, mas ele não vai para o plural. O advérbio é invariável. Tá? O bota fora, os bota fora. Tá? Verbo mais substantivo plural. Substantivo já está no plural, então não vai. Os saca-rolhas, os saca-rolhas. Onde é que a gente sabe que o que é composto está no plural? Pelo artigo. Apenas o artigo antes da palavra vai para o plural. Casos especiais, o louva a Deus, os louva a Deus. Ó, fica só no singular. O bem te vi, os bem te vis, o bem me quer, os bem me queres. Só a segunda, vamos para o plural. O João ninguém, os Joões ninguém. Essa aqui é um assunto bem chatinho de se ver, tá? Mas aquele substantivo, o mais trabalhoso é esse plural. O mais trabalhoso é esse plural. Esperei entrar mais um pouco de gente, de alunos, para que a gente possa fazer junto com vocês a atividade de hoje. Aquela inicial, tá? Aqui, do substantivo, vocês já vão ter uma cola, né? Vamos lá, preparei, são 10 questões das classes gramaticais. E a gente vai fazer agora 10 minutinhos para que a gente possa fazer. Tá, é o nosso teste 4 de morfologia. É o nosso teste 4 de morfologia. São 10 questões. Nós temos 10 minutinhos para fazer. E esse aqui eu fiz diferente hoje. A gente vai corrigir lá no final da aula, só que a gente vai corrigir no slide, com a questão maior. A gente vai colocar os comentários e isso vai entrar na aula de vocês. Amanhã, tá, a gente vai colocar para vocês a aula de pronomes. A gente vai substituir, aqui tem lá a aula 3, que vai entrar toda a aula de pronomes dos exercícios. E vamos colocar a aula de hoje, para que vocês tenham acesso até para fazer as atividades. Vamos lá. Aqui a lista de hoje são 10 questõezinhas sobre classes gramaticais.
Então, agora são 17h51, às 18h01, a gente volta para comentar as notas e volta para ver adjetivos e mais 3 classes gramaticais. Aí depois a gente vai corrigir esses exercícios passo a passo. Beleza, pessoal? 10 minutinhos para fazer essa lista aí. Pessoal, com 37 respostas, 38 agora, nós temos a média 7,72 da turma toda. A nota que mais apareceu, deixa eu entrar aqui. A nota que mais apareceu foi 8, a menor nota é 3 e a maior nota é 10. Vocês perceberam que fantástico isso aqui, se fazer com um aluno? Né? É claro que nem todos vão conseguir fazer, mas aqueles que conseguirem acompanhar de casa, você marca uma atividade, eles gostam dessa interatividade. Então, a média é 7,76. Acho que é uma das maiores médias dos nossos aqui, né? Das maiores médias. Então, de quantos já fizeram? Esperar uns 41. Vamos chegar aos 45. A gente volta para nossa aula e no finalzinho da aula a gente comenta as 10 questões passo a passo. Amanhã, tá? Nós temos aula amanhã, nós não tivemos sexta, amanhã acabam as nossas lives. Hoje a gente deve fazer 2 atividades e deixa 2 para amanhã. Vamos fazer juntos aqui. Amanhã nós veremos verbo e veremos um pouco de pedir um vírgula, né? A gente vai dar uma aprofundadinha mais na pontuação com vocês. Já estão abertas as inscrições para o curso de primeiros socorros, curso presencial, tá? E o curso de língua portuguesa, a parte de sintaxe 1. A sintaxe 1 é visto pela professora Andréia, sintaxe 2, mais à frente, eu que vou ministrar. Tá? Primeira semana de março, nós teremos um curso de raciocínio lógico. As 2 primeiras semanas. É um curso de 25 horas, então são 7 lives. A gente deve colocar 3 lives por semana, 3, e a última live na segunda-feira. Beleza? 8, muito bom. Mais um minutinho, tá? Deixa chegar aos 45. Quem não terminar pode seguir mandando depois, eu vou deixar aberto aqui. Inclusive, isso aqui vocês podem passar para os alunos e não marcar a hora para receber. Então, manda a hora que ele puder. Você dá um prazo lá de um dia e eles vão mandar as atividades para vocês. Tá? Lá no FMS, as provas... Claro, a prova a gente limita por 2 horas, eu tenho usado esse sistema aqui. Mas o aluno vai colar, não tem jeito. Ele vai colar. Certo? Não tem jeito. Mas é melhor que ele faça, né, do que só preencher folha de caderno, tirar foto e mandar para a gente, né? Eu prefiro até que ele interage, ele aprende mais alguma coisa, mais uma tecnologia, desenvolve mais um pouco. Né? Alguma coisa de bom a gente tem que levar dessa pandemia, né? E essa questão dessas aulas online, eu acho que foi uma das coisas que a gente pôde aproveitar. Vamos lá? Então, vou fechar aqui. Por enquanto, 43 respostas das 57 pessoas que estão em sala. A média aumentou um pouquinho. 7,79 a média. O que é média? Soma todos os 43 que fizeram, divide por 43, a média deu 7,79. A mediana, tá? A nota que está no meio, tá? Que mais apareceu, agora chegou aqui, ó. Que mais apareceu foi 9. Tá? Muito bom, um intervalo de 3 a 10. Então vamos lá, pessoal. Vou parar de apresentar aqui. Voltando para a nossa aula. Voltando para a apresentação da nossa aula. Veremos agora o adjetivo. Adjetivo é a classe gramatical. Onde é que está aqui? A definição, a classificação dos adjetivos
e aflição. Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. A pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a sua luz interior. Sua fisionomia era calma, parecia uma pintura. Isso aqui é um trecho de uma poesia, né? Então vamos lá. Estatura alta, corpo esbelto, pele morena, sol dos trópicos, olhos negros e amendoados, luz interior, fisionomia calma. Então, à esquerda nós temos um substantivo e à direita o adjetivo que se refere a esse substantivo. Vocês viram que o substantivo, ele caracteriza o substantivo. A professora eu ensino que ele qualifica. Nem tudo que se fala de um substantivo é qualidade. Às vezes pode falar os defeitos, né? Aí deixou de ser qualidade, né? Por isso que a gente fala caracteriza. Tá? Então, o adjetivo, palavra que tem a função de expressar as características, qualidades, estados dos seres. Locução adjetiva, prestem bem atenção aqui. Expressão constituída, em geral, por uma preposição mais um substantivo. Tá? Mas tem a função de adjetivo. Exemplos. Região de indústria, região industrial. Industrial é um adjetivo, substituído por uma locução adjetiva. Árvores com flores, árvores floridas. Amor de mãe, amor materno. Amor de pai, amor paterno. Amor de avô, amor avoengo. E amor de tio, avuncular. Obediência de filho, filial. Irmão, união de irmão, fraterna. Fidelidade de cão, canina. Brincadeira de criança, brincadeira infantil. Água de rio, água fluvial. Água da chuva, água pluvial. Vocês nunca tinham visto essa de avó? Né? Então, amor de avô, avoengo, amor de tio, avuncular. É que eu não coloquei no slide, né? É que eu lembrei agora. Tá. Plural dos compostos dos adjetivos. Prestem bem atenção aqui. Vestido azul claro. Tá? Cortina verde, folha. Por quê? Porque o segundo não é cor, né? Tá? Então, vestidos azul claros, cortinas verde, folha. Então, azul claro, os dois têm a mesma função. Os dois são claros, são cores, né? Agora, folha é um substantivo. Então, só o verde vai. Só as cortinas vão para o plural. Olha a explicação aqui. Tá? Quando for por dois adjetivos, o segundo elemento vai para o plural. Azul e claros são adjetivos. Azul, claros. Tá? Adjetivo composto por um adjetivo mais um substantivo, fica todo mundo no singular. Ele é invariável. Então, farda verde oliva. Oliva não é um adjetivo. Oliva é um substantivo. Então, farda, fardas, verde oliva. Preposições e conjunções. Então, para que serve a preposição? Ligam a palavra a outra. Para que serve a conjunção? Ligam um verbo ao outro. Então, elas são conectivos. Qual outro conectivo importante que a gente tem? O pronome relativo, que liga um verbo ao outro também. E o uso de conectivos, ele é muito importante, principalmente na hora de fazermos a nossa redação. Tá? Então, das 6 partes que a gente dividiu o curso, os cursos de língua portuguesa aqui, tá? Um deles, tá? É de redação. Então, os que ficaram para mim a partir de agora é redação oficial, foi o primeiro que eu dei, tá? Redação e sintaxe 2. Tá? Os outros 3 cursos ficaram para outra professora, a professora Andréia, que tem um curso com inscrições abertas. Tá? Elas podem ser essenciais, ante, até, a, após, com, contra, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Então, tem palavras que a gente nem imagina que são preposições e são. Tá? Acidentais,
ou seja, são de outras classes gramaticais, mas podem funcionar como preposições dependendo da situação. Então, afora, consoante, durante, olha só, exceto, fora, mediante, salvo, senão e visto. Então, vamos lá. As locuções prepositivas, tá? Então, a locução que sempre termina com uma preposição, e elas são antecedidas de crase quando for a preposição que antecede. Ao lado de, antes de, além de, com respeito a. Bom, lutou contra mim. Então, une uma palavra outra. Confiava a mim. Une uma palavra outra. Todos comeram, salvo tu. Tá? Menos tu, menos você. No próximo curso, vocês vão estudar as orações coordenadas. E toda oração coordenada tem uma conjunção coordenativa. Coordenativa. Então, nós temos as aditivas, que dão ideia de adição. Tá? Então, e nem, mas também, como também, bem como, mais ainda. Então, dá a ideia de adição. Então, na interpretação de textos, para quem vai fazer a prova na Guarda Municipal agora, ou os outros concursos, inclusive de professor, tá? Ele pergunta, a expressão então dá a ideia de adição. Então, esses são os termos que dão ideia de adição. Adversativa. A adversativa é aquela que tem uma diversidade. Estuda, mas não passa. Então, por que é adversativa? Por que é diversidade? Porque estuda deveria passar. Tá certo? Um exemplo. Estuda, mas não passa. Estuda, porém, não passa. Estuda, todavia, não passa. Alternativas. Ou, ora, quer. Conclusivas. Essa aqui é importante se guardar. Então, logo, portanto, pois, sendo depois do verbo. Por conseguinte, por isso. Bom, a nossa intenção aqui é você saber as conjunções. Como usá-las depois, unindo duas orações, tá? E as coordenadas são aquelas que uma oração não depende da outra. Joga futebol e joga bola. Então, uma não depende da outra, por isso que são coordenadas. Então, essas orações, elas são coordenadas por uma conjunção coordenativa. Então, é oração coordenada, conjunção coordenativa. Não esqueçam disso. Importante. Tá? Temos as explicativas. Tá? Pois, porque, que, quanto, mais uma função do que. Temos as conjunções subordinativas, pessoal. Aí, uma oração precisa da outra, a oração principal e a outra que depende dela. Tá? São as causais, as comparativas, as condicionais, as consecutivas, que é consequência, resultado, efeito, e as conformativas. Tá? Essas são as subordinativas. Bom, essa preposição, conjunção, a conjunção a gente vai estudar quando estudar o período composto, até para entender melhor. Amanhã, na aula de pontuação, a gente vai aprofundar em algumas. Interjeições. Tá? Essa aqui você vai ver solta aqui, só nesse assunto. Então, essa aqui a gente aprofunda mais um pouquinho. Tá? São palavras invariáveis. Lembrando das palavras invariáveis. Lembrando das palavras invariáveis. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Tá? Então, preposição e interjeição, a gente estuda mais aprofundadamente na aula de análise sintática, no período oposto. Interjeição e advérbio a gente vai aprofundar aqui nesse curso aqui. Tá? São palavras invariáveis que exprimem estados emocionais. O mais abrangente. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal. Tá? Vanessa. Ou até mesmo serve como auxiliar expressivo para quem está falando. Vamos lá. Exemplos de interjeições.
Interjeição de alegria. Gol do Tigres, né? Tem muita gente que ficou alegre no sábado, mas teve gente que não ficou tão alegre assim. Oba, eba, tá? Tá, expressa alegria. Saudação, oi, olá, salve, adeus. De alívio, ufa, ainda bem. De animação, de estímulo, coragem, tá? Avante, tá? Então, vocês percebam que a interjeição vem do ladinho dela um ponto de exclamação, de aplauso, de aprovação, bravo, bis, viva, muito bem, muito bom. De desejo, tomara. De dor, ai, ui, sempre com a exclamação do lado. Espanto, surpresa, tá certo? Nossa, de impaciência. Tem pouca gente impaciente aqui, né? Tem pouco professor, né? Em raios, puxa vida. Invocação, chamamento e apelo. Alô, olá, socorro, ei. Então, vocês viram que as interjeições, elas aparecem sempre soltas, por isso que vem um ponto de exclamação do lado delas. Aí elas são fáceis de identificar. Cai bastante em prova? Na prova, na banca que vai fazer a guarda municipal, eu vi em 2 provas. É interessante que a gente guarde esse slide aqui. Amanhã a gente vai salvar em PDF. Essa aula, a aula de acentuação é de pronome, e vai colocar lá. No final do curso tem que ter 6 aulas. Lembrando que fica disponível para vocês até dia 15. Então vocês têm que baixar. Tá certo? Vocês têm que baixar essas aulas e salvar. Ele já está colocando em PDF, que serve de fonte de consulta. Advérbios são palavras invariáveis que modificam o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, modifica o ad da palavra, né, de adjetivo, o verbo, que é o final da palavra, e toda ela, o verbo. Então, o advérbio ele nunca vem sozinho. Ele vem sempre junto de um verbo, de um adjetivo e de um advérbio. Advérbio de lugar, aqui, ali, lá, acolá, até nem apareceu aqui, tá? Tempo, agora, já, ainda, cedo, tarde, amanhã, sempre, nunca. Mas lembrando que o nunca pode ser de negação também. Você pergunta, o Palmeiras tem mundial? Nunca. Aí é negação. O Palmeiras vai ser campeão mundial? Nunca. Daí já é de tempo. Então vocês viram que o nunca, tá? Eu não sei porque tem botafoguense rindo, Botafogo também não tem mundial, está indo para a 2ª divisão, né? Então, o nunca pode ser de tempo e de negação, dependendo do contexto. De dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente. De afirmação, sim, certamente, são os mais conhecidos. Efetivamente, realmente. De modo, assim, bem, mal. Depressa, devagar, calmamente. A terminação mente, tá? Geralmente, é um advérbio. De intensidade, muito, pouco, demais, menos. Então, você tem que tomar cuidado que o muito, ele pode ser pronome, ele pode ser advérbio, o pouco pode ser pronome, ele pode ser advérbio, o bastante pode ser pronome, mas ele pode ser advérbio também. Então, fulano comeu bastante, tá? Então, o bastante, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente vai classificar isso aqui. Tá, locução adverbial, então, vem sempre com a preposição. Então, à direita, à esquerda, à frente, à vontade, vocês perceberam? Vocês perceberam que tem uma crase. De manhã, de súbito, de propósito, de repente, às vezes, de tempo, né? Então, vamos ver aqui. Quando é que eu sei que é advérbio? O homem caminhava devagar. Tira devagar. O homem caminhava. Tem sentido completo? Tem. Agora, quando eu falo devagar, tá? É a maneira que ele caminhava. É um advérbio de modo.
Provavelmente viajarei no feriado. Viajarei no feriado. Eu já não passei a informação, tá? Agora, provavelmente é de dúvida, né? Depende se vão assinar o decreto, liberando ou não, né, pessoal? Aquelas alunas eram muito estudiosas. Se eu falar apenas assim, aquelas alunas eram estudiosas, eu não passei a informação? Passei. Agora eu coloco muito estudiosas. Percebam que eu estou dando mais intensidade à qualidade das alunas. Então, na primeira, caminhava devagar. O advérbio modifica um verbo. Na segunda, viajarei provavelmente. O advérbio modifica um verbo. Aquelas alunas eram muito estudiosas. O advérbio está modificando um adjetivo. Os professores chegaram muito cedo. Não tire esse muito. Os professores chegaram cedo. O cedo não é advérbio de tempo? Então, aqui, o advérbio está modificando outro advérbio. Então, vamos lá, professor. O advérbio, ele modifica quem? Um adjetivo, um verbo e o próprio advérbio. Ele vem sempre junto de uma dessas três classes gramaticais. Então, o advérbio é fácil identificar. Na aula de amanhã, nós vamos estudar o uso da vírgula. E o uso da vírgula, quando o adjunto adverbial, que é o advérbio, ele pode vir em qualquer lugar. E essa vírgula é opcional. Eu poderia colocar assim, ó. Devagar o homem caminhava. O homem devagar caminhava. Viajarei no feriado, provavelmente. Viajarei, provavelmente, no feriado. Aquelas alunas eram muito estudiosas. Tá? Os alunos chegaram muito cedo. Nessas duas frases, essa vírgula aqui é opcional. Tá? A vírgula no adjunto adverbial ela só é obrigatória quando ele for mais extenso, quando for uma palavra só, e tiver um advérbio, a vírgula é facultativa, ela é opcional. Flexão do advérbio. Mas peraí, professor, você falou que o advérbio é invariável, tá? Em gênero e número, tá? Em grau, não. Se eu falo chego, olha aqui, advérbio flexiona em grau, os graus são comparativo e superlativo. Tá? De igualdade, como ou quanto? Ela chegou tão cedo quanto o colega. Superioridade, ela chegou mais cedo do que o colega. De inferioridade, ela caminhava menos apressadamente que o colega. Quer dizer que o advérbio é variável, professor, só em grau. Então, não existe de gênero, número e grau, que você costuma dizer, né? Concorde gênero, número e grau. Toma muito cuidado quando falar essas três expressões juntas. Tá? Toda palavra que se emprega sufixo mente torna-se um advérbio de modo. Calma, adjetivo. Calmamente vira um advérbio. Aguardem isso aqui. Guardem essa informação aqui, que é muito importante. O pessoal está perguntando do intervalo daqui a pouquinho, tá? Calma. Esse aqui é o último slide, daí a gente vai para os exercícios que a gente acabou de passar para vocês. E vocês vão receber os exercícios com gabarito comentado, tá? Cada questão vai ser uma folha e vem o comentário junto. Tá? Isso aqui é importante para a interpretação de textos. Existem casos na nossa língua portuguesa, que algumas palavras e expressões são semelhantes aos advérbios, mas não se incluem nessa classe gramatical. Inclusão mesmo, inclusive, também. Exclusão, só, apenas, salvo, somente. Tomem cuidado, isso aqui serve para a interpretação de texto, tá? Retificação, isto é, ou melhor, aliás, em tempo. Você faz uma ata, esqueceu de uma informação, você coloca lá, em tempo. Tá? É de retificação também. Ou seja, por exemplo, a saber, isso é de explicação. É que lá só é de realce. Outros dados que eu peço para vocês guardarem também, que eu acho importante, é esse aqui. Certinho? Então, nós temos ainda hoje
Nós vamos fazer os exercícios, são 10 desse assunto de hoje. Vamos entrar lá na nossa plataforma Moodle e vamos fazer uma atividade e vamos fazer um fórum. Daí, das 5 atividades, sobram 2 para amanhã. Então, eu quero, na hora que acabar a live de amanhã, a gente acabe o curso também, com todas as atividades prontas. Beleza? Então, agora são 18h29. 18h39, a gente volta fazendo as atividades. Perdão, a gente volta assinando a lista. Pessoal, ainda tem gente que não não consegue assinar a lista. Nos procurem, mandem. A gente sempre coloca o nosso WhatsApp aí, para vocês entrarem em contato. A gente está no grupo, está no WhatsApp da JETS, está o pessoal da tutoria aqui, o pessoal que está auxiliando. Beleza, pessoal? 10 minutinhos, tá? Agora 18h30, 18h40 a gente volta. Vamos lá, pessoal. Vamos às nossas questões. A nossa primeira, as de certo ou errado, tá? A gente fez a provinha agora. A média foi boa. As expressões em negrito correspondem a um adjetivo. É certo ou errado, tá? João Fanhoso ainda anda amanhecendo sem entusiasmado. Tá? Sem entusiasmo, tá? É uma locução adjetiva. Sem entusiasmo é uma locução adjetiva. Certo, pessoal? Eu vou dar um tempinho para que vocês façam. Tá? Vou dar um tempinho para que vocês façam essa aí. Verdadeiro ou falso, essa aí, pessoal? Verdadeiro, né? Então, a expressão sem entusiasmo tem o mesmo sentido de desanimado, que é um adjetivo, tá? Que atribui uma característica, tá? Ao substantivo João Fanhoso. Certinho? Então, por isso está correta a primeira. Vamos à próxima. Na frase, certo, 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 beleza. Maria acertou, né? Na frase, as negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho. As palavras destacadas são, respectivamente, é meio, né? Foi destacada 2 vezes. Elas são caracterizadas como advérbios, certo ou errado? Certo, errado, vamos lá. Deixa mais uns 2, 3 fazerem. Olha só, elas estariam abertas. Tá? Agora que é o modo, advérbio de modo abertas. E meio, troca meio por muito. Estariam muito abertas. Tem sentido? Tem. Então aqui é um advérbio. Advérbio de modo a maneira que a porta estava aberta. Só depois de meio período. Meio período. Tá? Meio está se referindo a período. Período é um adjetivo? Não. É um verbo? Não. É um advérbio? Não. Período é substantivo. É metade do período. Aqui é o que? Um numeral, né, pessoal? Esse meio é de numeral. Então, nós temos um advérbio e um numeral. E a questão afirma que é advérbio, advérbio. Então, esse item é incorreto, esse item é errado. Então, meio aberto é advérbio de modo e meio período é um numeral. Vamos fazer essa outra aqui? Isso aqui é bem tranquila, teórica, né? Teórica. Aqui nós finalistas vamos aproveitar para assinar.
As formas que traduzem vivamente os sentidos, os sentimentos súbitos, espontâneos, instintivos dos falantes são denominadas interjeições. Perfeito, né? É a teoria, não tem nem tempo. Não precisa nem pensar muito. Próxima. É uma espécie nova, completamente nova, mas já tem nome. Batizei-a logo. Vou lhe mostrar. Sob o ponto de vista morfológico, ou seja, análise das classes gramaticais, as palavras destacadas. Quais são elas? Mas, conjunção de adversidade, já é um advérbio e lhe é um pronome. Perfeito. Então, mas é uma conjunção adversativa, já é um advérbio de tempo e lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo. Vamos lá, vamos fazer essa próxima. Se eu tiver dinheiro, irei de férias. A palavra destacada é verbo. Tiver é o verbo ter, né? É o verbo ter. No futuro do subjuntivo. A gente vai estudar isso amanhã. Então, perfeito é um verbo. Essas questões, do modo que eu trouxe aqui, as 10 questões de hoje, de classes gramaticais, de morfologia, elas são cobradas assim na maioria dos concursos. Na maioria dos concursos, elas são cobradas assim. Então, essa é verdadeira. Comprei meu computador um ano atrás. Temos um pronome. A palavra destacada foi meu, né? Meu, pronome de posse, pronome possessivo, é um pronome? Perfeito. Então, é verdadeira essa questão aqui. Tempinho para fazer essa aqui. Aquela avenida é a mais larga da cidade. Temos um pronome demonstrativo? Perfeito. Aquela como é distante de quem fala e de quem escuta, né? Então, um pronome demonstrativo. Correto. Vamos lá, vamos fazer isso aqui? Certo, certo. O senhor está acertando bastante, hein? Já já a gente vai fazer as atividades, tá, pessoal? A gente vai entrar lá na plataforma. Quem não conseguir entrar, anota o gabaritinho para que depois consiga corrigir. Isso. No celular é mais difícil, tá? Então, anota o gabaritinho. Mas vamos tentar, eu consigo fazer no celular. A oração contém um advérbio de intensidade. Comemos muito no domingo. Comemos no domingo. Falei tudo que eu precisava falar. Agora eu comi muito. A intensidade, né, pessoal? Advérbio de intensidade, verdade. Então é correta a afirmação. Vamos fazer essa próxima aí? Tome cuidado com essa questão. Acho que foi a questão que o pessoal mais errou. Deixa eu só confirmar aqui, enquanto vocês fazem.
Essa foi a terceira que o pessoal mais errou. A que o pessoal mais errou foi a do meio. A encomenda ainda não chegou? Temos um substantivo? Sim. Veio antecedida por um artigo. Tá? Fatalmente é um substantivo, pessoal. Então, essa questão, a 9, correta. Essa aqui foi a segunda que o pessoal mais errou. Vamos lá? Comi um salgado que estava realmente salgado. As palavras em destaque pertencem à mesma classe gramatical. Vamos ao primeiro salgado. Vem junto dele um artigo indefinido, um salgado. Sempre que vier junto com um artigo, vai ser um substantivo. Estava realmente salgado. Estava salgado. O ser, estar, permanecer são verbos de ligação, vem sempre um adjetivo depois. Então, essa é uma característica do salgado. Então, vai ser um adjetivo. Então, nós temos um substantivo e um adjetivo. Então, nós não temos classes gramaticais iguais. Pertence a classes gramaticais diferentes. As duas questões que nós mais erramos são as mesmas palavras usadas em classes gramaticais diferentes. A gente não deve decorar, a gente deve perceber o contexto. Então, o substantivo vai estar, quando tiver um artigo junto dele, é substantivo. Aí, quando tiver um adjetivo, um advérbio, um verbo, tome cuidado para que não seja um advérbio. Bom, nós terminamos aqui esse assunto. Esses slides não tem lá, a gente vai colocar. Tá? Esse mais 2. Agora nós vamos entrar no nosso curso. Eu vou projetar para vocês. Nós vamos fazer as atividades. Primeiro, o fórum. Vamos ver que acho que tem um fórum aqui. O fórum de atividade número 4. Acho que a gente faz os 2 fóruns agora. Perfeito, já está aqui. Meio ou meia. Tá certo? Até para reforçar a questão que a gente acabou de ver. Deixa eu projetar aqui para vocês. Tá? O fórum 4, pessoal. Vocês vão fazer agora. A gente vai fazer juntos aqui. Fórum 4. Deixa eu projetar para vocês. Atividade 4, que é um fórum, que ela soma 1 hora no nosso curso. Tá? Ela soma 1 hora. Está aparecendo aí? Se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Meio ou meia? A palavra meio, pessoal, significa metade é numeral. Deve concordar com o substantivo a que se refere. Bebeu meio litro de uísque. Bebeu meia garrafa de cerveja. Leu um capítulo e meio. Leu uma página e meia. É 1 hora e meia. É meio-dia e meia. Olha como é que se escreve meio-dia e meia hora. Então, não existe meio-dia e meio. Tá? A palavra meio, quando for mais ou menos, é um advérbio de intensidade. Os advérbios são palavras invariáveis. Não se flexionam em gênero e número. Veja que o tio escreveu para vocês aí. A aluna ficou meio nervosa. Então, troca essa palavra meio por muito. Se couber muita, não é advérbio. Só couber muito é advérbio. A aluna ficou muito nervosa. Tem sentido, pessoal? Tem. Então, é advérbio. Os clientes saíram muito satisfeitos. A atleta está muito cansada. Ela é muito nervosa. Sempre que conseguir trocar meio por muito, é um advérbio. Tá? Sempre que ele estiver acompanhando um substantivo, ele vai ser numeral. Essa questãozinha a gente acabou de fazer. Agora é sua vez. Tá?
Escreva as orações nas quais a palavra meio funcione como advérbio. Advérbio. 2 orações, tá? Vamos lá. O jogador saiu meio cansado do jogo, perfeito. Vocês vão escrevendo e fazendo a de vocês aí, tá? Se quiser colocar aqui no chat antes de colocar. O aluno estava meio nervoso na prova. Perfeito. Rosana acertou as duas palavras. Então, ele quer a palavra meio funcionando como advérbio em 2 orações. Vamos ver, Clarice. Ela está meio cansado. Opa, meio cansada. Tá? É só o meio que é invariável. O adjetivo concorda com o nome hoje. Deixei na cozinha meia pizza para você jantar. Não. Metade da pizza para você jantar. Essa metade é numeral. A gente quer. Eu não vou colocar mais o nome, né? Senão vocês vão ficar bravos comigo. A vovó está meio adoentada? Perfeito, está correto. Meus filhos ficaram meio confusos com o retorno às aulas híbridas. Perfeito, bem atual. As vacinas ainda deixam as pessoas meio inseguras quanto à sua eficácia, né? Tem gente aqui que diz que não vai tomar, só se for a indiana, a chinesa não vai tomar, não. O pai ficou meio nervoso quando o filho se atrasou. Perfeito. A mãe, quando foi subir no ônibus, ficou meio confusa. Perfeito. Então, mais 2 minutinhos, a porta está meio fechada? Não. Tá? Não, aqui sim, meio fechada. Essa é metade, né? Deixa eu colocar aqui. A janela permaneceu meio aberta. Aqui colocou 2 numerais, tá? Tem que dar um corrigido depois. Cláudia está meio preocupada. Perfeito? Muito preocupada. Os alunos estavam muito eufóricos com o retorno das aulas. Isso é verdade. Se eu participei de uma reunião de pais, minha filha vai fazer o 1º ano, está fazendo. E um desespero de todas as mães querendo mandar os filhos para a escola. Não dá para ficar a semana inteira, eles estão revezando, né? Alguns vão na semana, alguns vão na outra. Tinha mãe desesperada, querendo mandar a gurizada para a escola. Ela está meio cansada. Perfeito. Sua amiga era meio insegura. Era muito insegura, é verdade. A prima ficou meio chateada com a briga. Minha amiga estava meio distraída. Minha irmã está meio irritada. Muito irritada. Perfeito, a maioria acertou. Quem não fez, tá, já sabe onde chegar para fazer. Esse é o fórum 4. O 5, acho que o 5 já dá para fazer agora. Tá? O filho atrasou meia hora. Não. Tá meia hora e metade. É numeral, ele só quer advérbios aqui. É isso? Deixa eu confirmar com vocês. Agora é sua vez, escreva 2 orações nas quais a palavra funciona como advérbio. Então, a minha prima está meia atrasada? Não, não é só a metade dela não, tá? É meio atrasada, beleza? Vamos lá, vamos para outro fórum. Não deixe de fazer, que isso aqui conta 1 hora. Um outro fórum sobre o que é. Lá em atividades, vamos ver o fórum 5. Atividade 5, que é fórum. Onde aonde? Dá para a gente fazer agora. Entre lá, fórum da atividade 5. Fórum da atividade 5. Pronomes relativos onde e aonde. Comentei bastante, comentei muito na aula. Onde dá a ideia de lugar fixo. Aonde dá a ideia de movimento. Aonde dá a ideia de movimento. Então vamos lá. Tá, o relativo onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado em que, no qual, sendo empregado com verbos que dão ideia de, não dão ideia de movimento. Tá? Esta é a cidade onde moro. Onde moro é fixa. Já o relativo aonde equivale para onde. É empregado com verbos que dão ideia de movimento, sendo o resultado da combinação da preposição a com relativo onde, mas é junto, tá? Aonde a gente escreve junto. Já fui
No clube, aonde você irá amanhã? Vamos lá. Nós temos 4 frases. 4 frases. Então, o nosso fórum vai ser isso aqui. A casa, ó, nas frases abaixo, corrija se necessário o uso dos pronomes relativos. A casa onde morou Machado de Assis fica em Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Casa onde morou, não dá ideia de lugar fixo? Sim, então está perfeito. O candidato prestou o concurso aonde as questões foram anuladas. Então não dá ideia de lugar fixo. Concurso não dá ideia de lugar fixo. Então, o candidato prestou o concurso aonde questões de provas foram anuladas. Inclusive, anularam uma questão do Enem hoje, tá, do Enem digital. Professor, compartilhe a tela. Perfeito. Tá? Vamos lá. Anularam uma questão que já tinha caído em concurso, do próprio Enem. Quem prepara a questão para os concursos, ele assina um contrato de questão inédita. Então, os concursos que não têm questões inéditas, geralmente as questões são anuladas. Eu já vi várias questões anuladas por causa disso. Então, o que é para fazer nessa atividade, pessoal? Tá. Onde ou aonde estiver mal empregado, aqui no caso o onde sempre, a gente vai ter que corrigir as erradas. A número 1, a casa onde morou Machado de Assis, fica em Cosme Velho, no Rio de Janeiro, está correta, porque deu ideia de lugar fixo. O candidato prestou concurso aonde questões de provas foram anuladas. Então, a 2 você tem que corrigir, escrever a prova, a oração já corrigida. Esta é a família onde há violência doméstica. Família dá ideia de movimento, de lugar fixo? Não. Então, essa é a família, tá? Não, mas aqui não tem que trocar por aonde. É pelo pronome respectivo, tá? Então, vamos corrigir o anterior. O candidato prestou o concurso em que questões de provas foram anuladas. Pode colocar o que aqui, tá? Ou no qual questões de provas foram anuladas. Então, a 2 eu vou trocar por no qual. Pode colocar o númerozinho só, pessoal, o número da questão, o 1 está ok, o 2, o número, e só o pronome relativo para não escrever toda a frase. Então, o candidato prestou o concurso, que questões de provas foram anuladas. Tá? O candidato prestou o concurso, no qual questões de provas foram anuladas. Perfeito. Esta é a família que a violência doméstica. Cabe o que aqui? Essa é a família a qual a violência doméstica. Então, o que e a qual. A 4. Este é o ano que tudo melhorará. Esperamos, né, pessoal? Tá? Este é o ano em que tudo melhorará. Beleza? No qual tudo melhorará. Então, a 2, 3 e 4, você só escreva um número, quem não tinha feito ainda, e escreva um pronome relativo que substitui o onde, que nesse caso está errado. Vamos ver se tem alguma atividade para a gente fazer junto aqui. Daí fica só uma atividade para amanhã. Atividade 1 a gente já fez. Atividade 2. Vamos fazer o seguinte, atividade 2 e a 3, a gente corrige amanhã no comecinho da aula, tá? Que foi o assunto que a gente viu hoje. Então, vou dar um tempinho para que vocês façam a 2 e a 3. Não vão sair daqui amanhã sem ter feito essas questões. Na aula passada, a gente viu pronomes e algumas questões a gente não fez, tá? Algumas questões a gente não fez. Então, a gente fará agora, tá? Nós temos mais 15 minutos de aula, 10, que depois a gente deixa para perguntas. Foram 5, a gente já corrigiu, né,
Então, 4 e 5 a gente fez hoje. Já tínhamos feito a atividade 1. Então, amanhã, no comecinho da aula, faremos a atividade 2 e a 3. Tá, deixa eu só procurar a aula de pronomes para a gente corrigir. Então, esse aqui vai substituir o que nós temos lá, tá? Vou aumentar um pouquinho. Uma questão do TJ de São Paulo. VUNESP. A VUNESP faz alguns concursos também. Acho que a VUNESP faz o Barro Branco, né? O João Nuno procurou, querendo fazer a prova do Barro Branco, perguntou o que eu achava. Vamos lá? Pois é, eu saí. É para ocultar, eu botei interromper. Vamos lá? Fragmento de texto. Quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos personagens da novela, com frases que parecem retiradas de um romance antigo. Mesmo nos momentos mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Considerem as passagens. Os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Então, vamos aprender a fazer prova. Então, aqui nós temos reflexivo ou recíproco. Tá? O segundo, compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim. Então, reflexivo tá? É ser dele com ele mesmo. Os personagens se expressam. Perfeito? Reflexivo. O segundo, compartilhou-lhe o sentimento. O lhe é oblíquo, mas ele dá a ideia de quê? Ele compartilhou o seu sentimento. Então vai ser o quê, pessoal? Possessivo. Possessivo, da ideia de posse. Caiu-lhe na rede o peixe. Caiu na sua rede. Então o lhe pode ser possessivo também. É por isso que a gente não pode só decorar. A gente tem que aprender a analisar o contexto. Para que o telespectador consiga se sentir em outra época. Consiga, né? O próprio espectador. Então vai ser reflexivo também. Então vamos lá. Reflexivo, possessivo e reflexivo. Letra B. Letra B. Aqui nesse outro slide aqui eu coloco todo o comentário. Então, a gente já viu um a um aqui. Fica para vocês, tá? Agora vocês vão fazer esse aqui. De colocação pronominal. Assunto da aula passada, tá, pessoal? Assunto da aula passada. E a gente dá um tempinho para que vocês façam aqui. Esse slide aqui, amanhã de manhã, a gente coloca para vocês, tá? É da aula passada e as questões a gente não tinha feito. Como deu um tempinho hoje, a gente está passando para vocês. Estão perguntando se essas atividades tem que fazer na hora da aula, tá? Eu tinha passado na última aula as atividades que a gente ia comentar com vocês, porque eu acho que
passar a atividade e só colocar o gabarito lá, eu não acho legal. Eu gosto de comentar. Então, eu dei um tempinho para que vocês fizessem e hoje eu corrigi. A 2 e 3, então vocês têm até amanhã, são 5 questões de assunto que a gente viu hoje, tá? A gente vai corrigir amanhã no comecinho da aula. Então, a gente corrige durante a aula, não quer dizer que a gente faça. É que tem muitas que não fizeram, né? Acho que tinham 66 tentativas do Fórum 5. Você tem 3 tentativas para fazer, tá? E quando você faz, já vem para vocês comentar. Assinar a alternativa que atende à norma padrão de colocação pronominal. Tendo referido-me a Deus simultaneamente como o Criador e a alma do mundo, recorrer à frase: o universo, eu sou-te. Tá? Colocação pronominal. Próclise, antes do verbo, geralmente tem uma partícula atrativa. Mesóclise é só quando é futuro, do presente ou do pretérito. E ênclise, que é depois do verbo, então, geralmente, quando eu não consigo colocar antes do verbo, né? Quando eu não posso começar a frase com essa oração. Então, aqui, ó, eu atrai o T para antes do verbo. Eu te sou. Tá certo? Até causou, pessoal, estranheza, quando eu falei aula passada, se você chega e fala para a pessoa, fala, te amo, tá? Dependendo da pessoa, ela pode sair correndo, ó. Não pode começar com pronome oblíquo, tá certo? Eu te amo, eu amo você, ou amo você, né? Seria o mais correto. Sirvamo-nos da linguagem para quais efeitos, seja ele lógicos ou artístico. Então, vocês viram que é uma linguagem bem rebuscada. Sirvamo-nos. Então, esse sirvamo, ele está no futuro? Não, então o verbo não pode ser no meio. Tá? O pronome não pode ser no meio do verbo. Esse pronome pode vir antes do verbo? Não. Então está correto. Vocês viram que eu fiz por eliminação. Então, sirvamo-nos. Então, sirvamo está no presente. Então, não pode vir no meio do verbo o pronome. E ele não pode vir antes, porque a gente não pode começar com o pronome oblíquo. Então, só pode ser depois. Letra B é a correta. Tá? Letra B é a letra correta. Tá? Letra C. Para expressar minha ideia, juntariam. Juntariam não é futuro do pretérito? Juntar-se-iam seria o correto. Teria que vir no meio do verbo. Então, quando for futuro do presente e futuro do pretérito, o pronome vai no meio do verbo. É mesóclise. Tá? C. Consubstancia. Não pode começar com pronome. Tá? Não pode começar com pronome. Então, está errado. E lá no final também, eu te sou. A prosódia, já disse-o alguém, não é mais que função de estilo. Então, o verbo dizer, o disse, o já é uma partícula atrativa. O advérbio atrai o pronome para antes do verbo. Então, aqui está incorreto. Então, essa alternativa aqui é a letra B. Vê mais uma. Essa aqui é bonitinha. Tá? Essa aqui é o uso do pronome, realmente. Tá? É o uso do pronome relativo. B. Todo mundo acertou anterior, muito bom. Vamos fazer essa aqui? Eu não tinha olhado aqui. Tá? Todo mundo que se apresentou acertou. Pessoal, quem não assinou a lista, vamos assinar, por favor. Vamos lá, gente.
Assinar a alternativa em que o pronome está empregado em conformidade com a norma padrão. A dispensa de servidores cujo desempenho é insuficiente não pode ser posta em prática. É o desempenho do servidor? Então, cujo só é usado quando dá a ideia de posse. Então, aqui está correto. O cujo e cuja, quando dá a ideia de posse. Desempenho do servidor? Sim, então está correto. Vamos ver por que as outras estão erradas? Vamos lá. A dispensa de servidores, aonde o desempenho não é lugar, né, pessoal? Não é lugar. Onde é lugar fixo, aonde é lugar em movimento, então está errado. A dispensa de servidores do qual o desempenho, se são os servidores, se são servidores, são os quais, né? Não poderia ser o qual. A dispensa de servidores cujo ou os quais o desempenho, então esse aqui não cabe aqui. Então, ele não, como fala o gaúcho, não orna, né? Ele não cabe aqui. A dispensa de servidores onde não dá ideia de lugar, então a mais correta, letra A mesmo, e eu mando para você sempre um comentário aqui. Beleza? Pessoal, eu acho que tem mais 3 questõezinhas, eu vou deixar aqui para vocês. Os últimos 10 minutinhos que a gente deixa para as dúvidas de vocês e nosso encerramento. Então, alguns avisos. Então, nós temos, pela Escola de Governo, lá, onde vocês fazem inscrição, curso de primeiros socorros. Então, em um determinado prazo, acho que todos têm que ter o curso de primeiros socorros. Então, estão abertas as inscrições. São para 4, 5 turmas, né, meninas? Vocês têm as turmas aí? Eu mando no grupo de vocês agora a propaganda do curso de primeiros socorros e língua portuguesa. Tá certo? São várias turmas, 2 em fevereiro, 2 em março e assim por diante. Tá bom? Esse curso são para servidores da CEMED, todo mundo acertou, letra A, né? Da CEMED. Curso de língua portuguesa, a parte de sintaxe. Tá? 1, sintaxe 2, eu que vou trabalhar. Está aberto também, acho que já tem 25 inscrições, são 100 vagas, então quem tiver interesse, ele vai funcionar do dia 18 até o dia 3. Tá? É o curso maior, ele é de 25 horas. Logo que acabou esse curso, tá, nós temos um curso de raciocínio lógico, nesse mesmo horário. O de português já é mais tarde, tá? É 19h30. O de raciocínio lógico é mais cedo, de repente ele pode até começar na primeira semana mesmo. Beleza? Então, já conseguiu fazer? É que tinha alguns reclamando que não conseguiam fazer inscrição para primeiros socorros, ou estão muito sem vínculo, né? Aqueles contratados que ainda não foram efetivados, ou o contrato ainda não entrou no sistema, e o pessoal que não é da CEMED, esse curso é específico para o pessoal, tá, vinculado à CEMED. Perfeito? Amanhã, nosso último dia de aula, seria hoje. Tá? Maio de 2019 ainda está válido o curso de primeiros socorros, vale por 2 anos, né? 3? Vale por 3 anos, tá? Então, até 2022, o curso está válido, perfeito? Isso aí. Amanhã, tá, 5h30, a gente começa a nossa aula fazendo atividade 2 e 3, então vocês podem fazer de hoje para amanhã. Veremos verbo, assunto importantíssimo, votos verbais, e um pouquinho de pontuação, pelo menos o uso da vírgula, e a pontuação mais que a gente usa mais no nosso dia a dia. Perfeito, pessoal? Então, fiquem com Deus. Quem tiver pergunta, pode mandar para a gente aqui, tá certo? E não esqueçam de assinar a lista, tá? A gente vai colocar de novo agora, para que vocês assinem, por favor, tá? Porque acho que faltavam 5 ou 6 assinar. Dá para colocar aí? A lista? Amém. Vamos com Deus, até amanhã. Aí a nossa lista. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus.